E aí galera, Rodolfo Negra aqui. Hoje a gente vai explicar o problema de dois corpos. Não é isso que você está pensando, não. Hoje a gente vai explicar a interação gravitacional entre a Terra e a Lua, por que que a órbita é daquele jeito, explicar a interação gravitacional de uma espaçonave com a Terra, do satélite com a Terra, as órbitas de espaçonaves, enfim. O problema mais fundamental da mecânica celeste ou da astrodinâmica. Bora lá. O problema de dois corpos é icônico na história da física, da ciência, da astronomia. Ele vai ser o golpe de misericórdia na física aristotélica. Ele vai mostrar que as mesmas leis que regem os movimentos dos corpos na Terra vão reger os movimentos dos corpos nos céus. Vai ser uma união entre o céu e a Terra. Vai mostrar que o movimento dos planetas, das luas, são respondidos pelas mesmas leis físicas que regem aqui a esfera terrestre. Newton foi o primeiro a propor e resolver o problema de dois corpos. E para montar também o problema de dois corpos, tudo que você precisa é as três leis de Newton, a lei da gravitação universal e um pouco de cálculo diferencial integral. E Newton ele desenvolveu as três coisas e ele resolveu esse problema, propôs e resolveu. A única coisa que é assumida para esse problema é que você vai ter dois corpos com suas massas e eles vão interagir gravitacionalmente, ou seja, tudo que você tem são dois corpos, cada um deles tem uma certa massa, e a única força existente nesse sistema é a força gravitacional, de um atraindo gravitacionalmente o outro. Assumindo isso e usando as leis de movimento do Newton, você vai chegar numa equação muito simples. E o melhor de tudo, ela tem uma solução que a gente fala fechada, ou seja, a gente consegue obter uma equação exata que satisfaz essa equação. A gente consegue resolver essa equação, que é uma coisa que nem sempre acontece na física. Na maioria dos problemas de física, você tem que recorrer a simulações ou aproximações. Você nunca consegue uma solução fechadinha, bonitinha, igual essa daí. E essa equação é a equação de uma cônica. E o que é uma cônica? Uma cônica é basicamente uma parábola, uma hipérbole e uma elipse. E de onde vem esse nome de cônica? Que justamente são cortes que são feitos num cone. Então imagina um cone mesmo, e você vai cortando ele. E você obtém cada uma dessas curvas que eu falei, elipse, hipérbole e parábola. Se você corta um cone transversalmente, você vai ver que a seção ali, aquele corte, vai ser um círculo. Se você vai inclinando um pouquinho o corte feito nesse cone, você vai ver que a figura que vai ter ali bidimensionalmente naquele corte vai ser de uma elipse. Se você for inclinando até a inclinação ser paralela às paredes do cone, como eu estou mostrando aí na edição, você vai ter o que a gente chama de parábola. E se você inclinar um pouquinho mais, ter uma inclinação um pouco maior, vai resultar no que a gente chama de hipérbole. E foi muito bacana quando o Newton propôs esse problema e solucionou, porque primeiro, ele mostrou, sim, o Kepler está certo, como ele falou, a órbita dos planetas em torno do Sol são elipses. Mas além disso, não só isso, quando você tem dois corpos interagindo gravitacionalmente, você pode ter elipse igual aos planetas em torno do Sol, mas você pode ter esses outros tipos de trajetórias, como a parábola ou hipérbole, ou o círculo, né, que é uma elipse com excentricidade zero. E como se obtém cada uma dessas trajetórias na realidade? Então vamos imaginar uma espaçonave em torno da Terra. E ela está lá numa órbita elíptica qualquer. E você pode começar a aumentar a energia dessa órbita. E como você pode aumentar a energia dessa órbita? Por exemplo, você ligar, a espaçonave tem um propulsor, você liga esse propulsor num sentido que vai fazer a espaçonave ganhar velocidade. Ou seja, você vai começar a jogar energia com o propulsor, fazendo a espaçonave ganhar velocidade. E essa espaçonave vai começar a ganhar velocidade e, conforme isso vai acontecendo, a órbita elíptica dela vai ficando cada vez maior, cada vez maior. Ela vai ganhando velocidade e aquela órbita, aquela elipse vai crescendo, 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 crescendo. Até que chega uma hora que a velocidade atinge o que a gente chama de velocidade de escape, que é a velocidade mínima necessária para escapar, nesse caso, da Terra. Quando atinge isso, a trajetória é exatamente a parábola. É esse caso, então. A parábola é a trajetória que é a energia mínima para a espaçonave escapar de um campo gravitacional, ou seja, da atração gravitacional da Terra. Mas se a gente aumenta ainda mais a energia, ou seja, aumenta mais ainda a velocidade da espaçonave acima da velocidade de escape, o que a gente tem é uma trajetória hiperbólica, ou seja, a trajetória descrevida pela espaçonave vai ser uma hipérbole. Bem, a trajetória fechada elíptica ela é bastante óbvia, qual a utilidade dela, né? Mas e a hiperbólica?
Por que essa órbita aberta indo embora? Uma órbita hiperbólica ela é bastante usada na astronáutica. Por exemplo, quando você quer sair embora da Terra e para uma viagem interplanetária, a espaçonave vai ter que ser lançada numa trajetória hiperbólica. Ou você quer fazer um estilingue gravitacional num planeta, a aproximação dele com o planeta vai ser uma trajetória hiperbólica. Então ela também, além das órbitas elípticas, essas órbitas hiperbólicas também são bastante utilizadas em missões espaciais. Normalmente, quando a gente pensa no problema de dois corpos, a gente tem a tendência a pensar num corpo muito pequeno, com uma massa muito pequena, e outro corpo com uma massa muito grande. Por exemplo, um satélite, a Terra, ou a Terra e o Sol, ou um asteroide e o Sol. Mas o que acontece quando a massa desses dois corpos são muito próximas? Por exemplo, a Terra e a Lua, ou Plutão e Caronte, ou um sistema binário de asteroides. Nesses casos, a solução cônica também se aplica, só que o que acontece é que essas soluções cônicas, seja elipse, parábola ou hipérbole, vai ser em torno do centro de massa dos dois corpos. Ou seja, entre a Terra e a Lua, você tem ali, você somar o peso das duas, a massa das duas, e dividir pela massa total, você vai ter um ponto entre a Terra e a Lua. E a Lua vai estar descrevendo, na verdade, não exatamente uma elipse em torno da Terra, ela descreve uma elipse em torno desse centro de massa. Da mesma forma, a Terra descreve uma elipse também em torno do centro de massa, só que a elipse da Terra é muito, muito pequenininha, que até essa órbita da Terra em torno desse centro de massa fica dentro da Terra. Mas se você pega Plutão e sua Lua Caronte, o centro de massa desse sistema, desses dois corpos, está fora de Plutão. Então, Plutão vai descrever uma elipse em torno desse centro de massa, assim como Caronte também vai descrever uma elipse em torno desse centro de massa. E a mesma coisa se aplica se você tiver os dois corpos com muita energia, a parábola também vai ser em torno dos dois corpos, a parábola dos dois corpos vai ser em torno do centro de massa e também a hipérbole. E essa é a dança conhecida como problema de dois corpos, que é muito fácil de entender e até fácil de resolver matematicamente. Mas o que acontece se a gente adicionar um terceiro corpo? Ou seja, tem um problema de três corpos. Aí muda completamente de figura, fica muito mais difícil resolver, entender, e você tem órbitas muito mais malucas que essas. Se você quiser entender um problema de três corpos, dá um like nesse vídeo, comenta aí embaixo, fala aí, eu quero entender um problema de três corpos, para eu saber que vocês têm interesse nisso, senão nem compensa gastar tempo, né? E é isso, por isso é só, pessoal. E lembrando que eu não parei com a série da passagem do modelo geocêntrico para o heliocêntrico, já vou retomar a série, talvez semana que vem já tenha mais um vídeo nessa série, e por hoje é só, tchau, tchau.